Fala, meus amigos, como que vocês estão? Bom dia, tudo bem com você aí? Né? Tô passando aqui, ó, mais um dia para começar mais uma semana com você. Hoje é segunda-feira, né? Meu nome é Davi Greco e eu tô aqui, ó, todos os dias da semana, podendo ter esse momento de mesa aqui com você, né? Poder assentar e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Jesus, em como olharmos para as Escrituras, para a palavra de Jesus e vermos como nós podemos ser mais parecidos com Ele. Né? Estou aqui todos os dias. Semana passada a gente colocou aí, né, uma meta, vamos dizer assim, né, um objetivo, e nós estamos todos os dias olhando para as Escrituras e aprendendo um pouquinho mais através das parábolas de Jesus. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do sal na terra. Então, ó, já quero convidar você, pega aí, ó, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, pega o seu café aí, ó, né? Pega na minha mão aqui, ó, Vamos junto, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Jesus? Vamos ver aqui como nos parecemos mais com ele. Então, já quero convidar aí você, ó. Abra comigo no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 13. Mateus 5:13. A gente vai ler aí. Você gosta de anotar? Já anota aí. Fechou? Vamos junto? Vamos lá? Tá pronto? Vai dizer assim, olha. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. No livro de Marcos também vai falar sobre isso. Vai falar assim, olha, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, sem graça, né? Traduzindo aqui, com o que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Né? Tem uma outra passagem no livro de Lucas, então vai falar só em Mateus, em Marcos e Lucas. No livro de Lucas vai estar no capítulo 14, versículo 34 e 35, que diz assim, olha, o sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos aí, meus amigos. Feche seus olhos aqui, porque já começamos aqui, ó, com a cabeça explodindo aqui de tanta informação. Né? Se você está dirigindo, não feche seus olhos. Mantenha os olhos abertos aí, mas vamos falar com Jesus nesse momento? Papai, nós te pedimos que não seja de mim mesmo, Senhor Jesus. Que seja um tempo proveitoso, fértil, Senhor. Que nós possamos estar crescendo na Tua palavra todos os dias e olharmos, Senhor Jesus Cristo, para as Escrituras e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Né? Vermos o Senhor nela e buscarmos estarmos cada dia com os nossos olhos mais em Ti. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Eu agradeço pela minha vida, agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, sentados nessa mesa, Senhor Jesus Cristo. E todos os dias nós olhando para o Senhor e através das Escrituras e podemos aprender um pouco mais. Fala conosco, Espírito Santo. Nos dê clareza, nos dê discernimento e que possamos estar sendo esse tempero, esse sal da terra todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos junto? Vamos junto? Gente, eu quero trazer aqui para vocês. A gente está falando sobre a parábola do sal da terra, né? E eu quero trazer algumas características primordiais do sal, algumas funções que o sal, para que o sal serve, né? Afinal de contas, o sal, ele tem, eu consegui listar 4, que a gente poderia falar vários, né? Mas eu vou listar 4 aqui para vocês. O sal, ele serve para conservar alimento, para realçar o sabor de um alimento. O sal, ele serve para controlar pragas e ele também é um adubo, um fertilizante natural. Então, olha, 4 funções, né? Conservar, dar sabor, controlar pragas e fertilizante natural, né? Na nossa cultura hoje em dia, ainda é muito usado como fertilizante natural, né? Então, na quantidade certa no solo, ele torna o solo cada vez mais fértil, ele próprio, propício para um crescimento mais saudável. Então, tem muitos grãos de sementes que já vem com sal, né, colado nele. Quando não, tem maquinários que passam já, né, colocando a quantidade de sal certo no solo, justamente para ajudar a fertilizar, né? Mas dessas 4, eu quero juntar todas aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho com elas, né? E eu quero falar para vocês de uma característica bem interessante do sal, né? Você já parou para pensar que o sal, ele é humilde? O sal, ele é humilde? Você já parou para pensar nisso? Como assim, Davi, o sal é humilde? O sal, ele não atribui glória para ele mesmo. Você não vê o sal aí, ó, batendo na porta de ninguém, né? Falando assim, aqui, vim pegar o que é meu, ou vim receber o que é meu, né? Por quê? Porque o sal, ele não precisa de glória para ele mesmo, né? A função dele só é uma, é realçar o sabor de qualquer coisa aonde que ele cai, aonde ele está, né? Você já comeu um arroz sem sal, um feijão sem sal, uma comida sem sal, né? Não fica, igual a palavra diz aqui,
sem graça, né? Insosso. Por quê? Porque o sal ele tem essa função de quando você come um alimento, você fala assim, nossa, que sal gostoso. É isso que você fala? Não. Você come um peixe, né? Um peixe assado, por exemplo. Você fala, nossa, que peixe gostoso, que peixe bem temperado. Você come uma carne, né? Um churrasqueiro aí, vai ter dessas daí, né? Então vai ter um sal de parrilla ali, um sal grosso, ou até mesmo um sal fino normal, né? Mas aí você come a carne e fala, nossa, que sabor da carne. E o sal, ele tem essa função de dar o tempero certinho, né? Você não vê o sal ali, ó, cobrando alguma parte dele, né? Vamos falar assim, ó, então o sal ele serve para quê? Ele serve para realçar o sabor da onde ele está, ele serve para conservar o lugar da onde ele está, ele serve para proteger aquilo na qual ele está envolto, né? Ele serve para tanta coisa. Você entendeu o que eu estou falando aqui? O sal serve para isso, serve para aquilo, serve para tal coisa. Gente, a gente está falando de um sal servo, um sal que serve outras. Ah, gente, por que Jesus não falou de açúcar? Por que Jesus não falou de um peixe? Por que Jesus falou do sal? Por causa dessa característica. O sal, ele é humilde, ele não precisa de glória. E aí Jesus vai falar assim, olha, ó, vamos lá de novo? Vocês são sal da terra. Você, nós somos sal da terra. Nós servimos. Nós somos servos dessa terra, né? Nós somos servos nessa terra. Nós servimos para realçar, para conservar, para controlar. Nós servimos para sermos adubos, né? Fertilizantes para onde a gente está. Gente, se você olhar para essa palavra aqui de hoje e não conseguir ver você, a gente precisa parar aqui tudo aqui, ó. Vamos parar tudo aqui, ó, e vamos começar de novo. Por quê? Porque, gente, sou eu. Aonde eu tô? Onde eu tô hoje, né? Onde você está hoje? Onde você está hoje, você é fundamental, você é vital para aquele lugar. Aí tem gente que vem e fala assim, olha, Jesus não precisa de você. Gente, a palavra de Deus está falando que você é peça fundamental para o que Ele quer fazer no lugar onde você está. Mas, veja bem, eu falei que o sal ele é humilde, o sal ele não atribui glória para ele. Né? Eu não estou falando que você é a estrelinha de Jesus no lugar onde você está, mas você é fundamental. Você é peça fundamental. Você é o sal, você é o que dá o sabor, você é o que conserva, você é o que protege, você é o que faz crescer o lugar onde você está. Essa é a sua função, servir tudo o que está à sua volta. Ah, gente, mas é isso daqui, tem tal pessoa e tal. Não olha para isso não, olha para Jesus. A gente está aqui, ó, todos os dias falando, como nos parecemos cada dia mais com Jesus. Jesus veio neste mundo e serviu a todos. Jesus serviu. E ele está falando de mim, de você. Vocês são sal dessa terra. Aonde vocês estão, vocês impedem que aquele lugar apodreça mais rápido. A gente, se não tem uma outra característica fundamental disso, que é esse conservante. Gente, olha para as escrituras e olha com uma visão escatológica. Ah, Davi, eu não gosto muito de escatologia. Gente, se nós olharmos para as escrituras e fizermos só uma visão rotineira do nosso dia a dia, não olharmos à luz da eternidade, não vermos o que é eterno, nós com Jesus a eternidade toda, nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido. Por quê? Porque a prata corrói, o ouro se perde o seu valor, tudo some, tudo é passageiro nessa terra. Só Jesus, a eternidade com Jesus vai fazer sentido, né? Eu posso ter uma vida boa aqui, com tudo aquilo que eu preciso, um carro, uma casa, uma família, filhos, um bom trabalho, uma boa igreja local. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver Jesus e não conseguir olhar para aquilo que é eterno, nada vai fazer sentido, tudo é passageiro. Mas vamos voltar aqui, ó. O sal, ele tem uma outra função. O sal, ele não serve. Ah, Davi, mas você não falou que ele tinha uma outra função? Exatamente, ele não serve, ele não é um alimento, né? Apesar de nós termos um ditado na nossa cultura falando assim, olha, quer saber se a pessoa é boa para estar ao seu lado? Convida ela para comer 1 quilo de sal com você, né? É um ditado, mas eu não recomendo você fazer isso, sabe por quê? Porque, primeiro, você já tentou comer comida salgada? Comida salgada é ruim demais, né? Não desce, dá um negócio na barriga assim, queima a boca, né? Você precisa de muita água para poder voltar ali a ter prazer de comer de novo. Você perde até a vontade, né? Então se sem sal é sem graça e com excesso de sal
perde também a graça, né? Perde o desejo, perde a vontade. Então nós precisamos ser diluídos na quantidade certa aonde a gente está, né? Nós precisamos passar por essa peneira, né? Ou essa diluição para sermos usados como um tempero mesmo, né? Então ele precisa ser dosado de forma correta para onde ele quer que esteja. Aqui, ó, mas eu quero falar para você. Todo mundo aqui precisa de sal, né? O tempo todo, né? No tempo todo, assim, em todos os alimentos, no nosso dia a dia. Você já foi no mercado comprar sal? E aí eu não sei se você já reparou, mas quando você entra no mercado, as empresas, aqui ó, as empresas, elas pagam para os mercados, para os produtos estarem no campo de visão. Eu até ouvi um tempo atrás essa explicação, eu falei, nossa, que legal, muito, muito interessante isso, né? E aí você chega assim, ó, e aí tudo que está no seu campo de visão, tudo que está na altura dos seus olhos, tem alguém ali, ó, gastando muito dinheiro para o quê? Para mostrar para você. E o sal, aonde está? Aonde está o sal? Você precisa, às vezes, perguntar para um funcionário daquele estabelecimento, cara, onde tem sal aqui? E aí o sal vai falar, tá ali, ó, atrás daquela coluna, virando à esquerda, que não sei o que tem, então, ele vai falar, mas o sal tá ali embaixo. Você já olhou como o sal ele é comercializado? Como é a embalagem dele? Aonde ele tá nas prateleiras? Você já viu propaganda de sal? Gente, eu não lembro de ter visto propaganda de sal, ao contrário, eu lembro de duas marcas de sal, né? O Sal Cisne e uma outra marca, que é o Sal Marinho. E como que é a embalagem? Normalmente vem numa caixa, vem num pote. Não, vem tudo em um plastiquinho transparente. Com uma, duas cores ali. Normalmente é tudo azul, né? Onde tá ali o sal, ele tá com uma escrito sal e uma escrita em azul. A cor da tinta é azul. E a embalagem é transparente, você tá vendo o sal ali. Aí você pega um pacotinho assim, ó, dá uma batidinha para tirar o excesso de sal que tinha em cima. Mas por quê? Lembra lá que a gente falou no início? Humilde. O sal, ele é humilde, gente. Ele não precisa de glória para ele. Não precisa de uma embalagem sofisticada. Ao contrário, o sal fica exposto na casa de alguém? Não. Às vezes você precisa ir ali na casa de alguém e você vai falar assim, cara, me dá um saleiro. O sal, ele tá lá dentro do armário, né? Guardado ali. Eu não sei se a pessoa tem potinhos de tempero e tal. Às vezes já tem o sal à vista ali. Mas normalmente ele fica guardado. Por quê? Porque ele precisa, ele não importa onde ele está, alguém vai atrás dele, precisa dele, porque é fundamental para a alimentação, para realçar o sabor, para dar prazer num alimento gostoso, entendeu? Então é exatamente sobre isso. Jesus está falando sobre eu, sobre você, sobre nós, em como nós somos peça fundamental. No passado tinha uma outra função do sal também. O sal, ele servia para controle de pragas, mas ele também servia para cicatrizes, né? Só que nunca podia passar sal direto na cicatriz. Por quê? Porque se passasse sal direto, de vez cicatrizar, apodrecia muito mais rápido, corroía. O sal, ela traz essa função. Já reparou que tudo na beira da praia, né? A água do mar é salgada, tudo na beira da praia se corrói com mais facilidade. Por quê? Porque tem excesso de sal. Né? Então o sal também ele não pode ser usado como um cicatrizante natural, ele precisa ser diluído, né? Porque daí ele serve para estancar a cicatriz, se estancar a ferida. Então ele precisa disso. Mas também o sal ele tinha uma outra característica, uma outra função. Antigamente, hoje a gente tem vaso sanitário, rede de esgoto e tal. Antigamente não tinha isso. Então quando a pessoa ela ia fazer as suas necessidades e terminava, normalmente tinha um saco de sal do lado e ela pegava e jogava sal em cima. Por quê? Porque fazia o controle de pragas. Impedia essa proliferação de pragas. Então matava bichos, vermes, enfim, matava tudo ali que tinha, né? Porque ele ficava exposto, né? Então se ficasse exposto, sem cobrir com alguma coisa, e não era só o fato de terra, o sal também impedia o odor das coisas. Gente, a gente está falando desde o início aqui sobre isso, né? Sobre algumas características muito legais do sal, que é sobre mim e sobre você. Mas eu quero entrar numa parte aqui, ó, que é fundamental para vocês verem. O sal, então ele tem ali, ó, conservar, dar sabor, controlar pragas, adubar, né? Ele vai ter várias funções. E se o sal perder esse valor? Gente, a gente vai entender aqui, olha, que a palavra vai falar que ele não vai servir para nada. No livro de Lucas vai falar que ele não vai servir nem para aqui, ó, não serve nem para o solo e nem para o adubo. Ele é jogado fora. A gente não tem uma cultura de ver sal por aí, passando por aí e ver sal, pilhas de sal. Mas, se você for ali na região do Mar Morto e alguma coisa assim, ainda hoje, se você pesquisar aí, ó, não é nem porque eu tô falando, não, mas pesquisa aí, você vai ver pilhas e pilhas de sal. Pilhas e pilhas de sal que perderam o sabor, perderam a função dele. Por quê? Porque se o sal ele não tem nenhum controle de pragas, por exemplo, ele não serve para pavimentação de rua. Hoje a gente não faz pavimentação de rua com sal, mas antigamente se fazia, né? Então nós precisamos passar por esse processo de purificação,
todos os dias, né? Para mantermos as nossas funções básicas, né? Tem uma passagem aqui, ó, que eu gostaria de ler com vocês. E deixa eu só achar aqui, ó. Vai falar, a gente aprendeu isso até ontem, o pastor Isaías estava falando sobre isso na nossa igreja aqui, e ele estava falando sobre Ageu 2, capítulo 2, versículo 4, né? Vai falar sobre coragem, né? O que tem a ver coragem com essa passagem aqui, Davi? Coragem para nós enfrentarmos as nossas coisas, as dificuldades do nosso dia. Vai falar assim, ó, Ageu 2, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filhos de Zeoadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Gente, nós precisamos ser sal da terra, mas mais do que isso, nós precisamos de coragem para estarmos aonde nós precisarmos estar, seja para ser jogado nos lugares mais distantes dessa terra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, você estaria disposto, sendo melhor do que você melhor naquilo que você faz, em gastar alguns dias nos piores lugares do mundo? É uma pergunta que a gente tem que parar e pensar. Por quê? Porque se nós somos o melhor, se o sal, ele não atribui glória para ele, e ele sabe que ele é o melhor, ele vai estar presente em qualquer lugar. Se nós falharmos na missão de apresentarmos corretamente Jesus, Jesus Cristo em nós, e nós excedermos essa medida, nós podemos comprometer o evangelho por causa de nós mesmos. Gente, eu tô aqui, olha, para passar essa manhã aqui para falar, dar esse recado para você. Você é importante onde quer que você esteja. Você é peça fundamental. Jesus conta comigo, Jesus conta com você. Nós estamos aqui, ó, todos os dias, pela manhã aqui, compartilhando da palavra do Senhor e olhando para Jesus. Então eu quero encorajar você, né? Pega essa mensagem aqui, ó, manda para alguém, manda para algum amigo e vamos aqui, ó, aprender um pouquinho mais, todos os dias olharmos para as Escrituras e vermos onde Jesus está. Então aqui a gente vai ler e vai falar assim, Jesus, onde o Senhor está aqui? Como eu posso ser parecido com o Senhor mais a cada dia? E aí nós vamos debruçar os nossos olhos todos os dias. Gente, se falou com você, se você se sentiu encorajado cada dia mais, cada vez mais nessa manhã, eu quero te impulsionar aqui, ó. Primeiro, curte isso daqui, né? Não é por mim não, mas é para que alcance mais outras pessoas, né? Mas envia para alguém. A palavra de Deus, se ela é luz para os nossos olhos, imagina para aqueles que estão cegos. Imagina para aqueles que nunca viram, ou ouviram, ou entenderam, ou perceberam Jesus antes. Gente, é sobre eu, é sobre você, é sobre os nossos irmãos, é sobre todos nós. Todos os dias nós estaremos aqui, falando um pouquinho mais sobre em como nos parecemos mais com Jesus. Você é sal dessa terra, eu sou sal dessa terra, nós somos sal dessa terra. E se nós perdermos o nosso sabor, para quê? Para que nós seremos? Para que nós serviremos? Como poderá restaurar o sabor? Eu nunca ouvi falar que uma pilha de sal sem sabor voltou a ter sabor. Por quê? Porque se ela não passa por um processo de purificação diariamente, ela vai perder toda a propriedade que tem nela. Não vai servir nem de adubo, não vai servir nem para controlar uma praga em uma plantação. É isso, gente. Ó, um beijo para você, né? Termina de tomar seu café aí. E é isso aí. Amanhã de manhã a gente tá aqui de novo, tá bom? Um beijo pra você, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!